A taxa de empreendedorismo da população adulta brasileira saltou de 20% para 40% em 10 anos. O brasileiro está cada vez mais se aventurando no mundo do negócio próprio e por vontade própria. Muitas das novas iniciativas são as chamadas startups, empresas que criam modelos de negócio altamente escaláveis, a baixos custos, a partir de ideias inovadoras e que usam a tecnologia de maneira intensiva. Vamos conversar hoje com o empresário e professor César Salim para saber como anda o panorama do setor de startups no Brasil. Está começando mais uma edição do programa Entrevista. Com a ajuda de um time de especialistas, vamos refletir sobre o impacto das novas tecnologias na sociedade. Seja bem-vindo, César. Muito obrigado. Vamos falar sobre um assunto que tem uma mudança tão grande que mesmo o que você disse na abertura, que passou de 20 para 40 a taxa de empreendedores brasileiros na fase adulta, na primeira vez que ele está empreendendo, né? Na verdade, saiu o resultado de uma pesquisa feita pela Endeavor, que mostra que 75% de quem respondeu a essa pesquisa, e que eles alegam ser um universo de gente jovem, universitária e tal, 75% deles preferia fazer a sua própria empresa do que ter um emprego. Então, não quer dizer que 75% vão empreender, mas é animador ver que ainda há um grande mercado de empreendedorismo. Que tipo de negócio é mais comum entre essas startups brasileiras e qual o mercado para as startups no Brasil? Olha, você vai encontrar em várias áreas. Por exemplo, você vai encontrar as que estão voltadas para a tecnologia. Saem, de um modo geral, de universidades, de áreas de informática, de áreas de engenharia, mas saem também, no caso brasileiro, através da Embrapa, muita pesquisa na área agrícola é feita e também saem empresas. Numa área de biologia também, na parte de cosméticos, de remédios. Agora, essas empresas precisam muito do chamado venture capital, o capital de risco. É o combustível das startups. E até bem pouco tempo no Brasil esse capital era muito minguado. Como é que está isso agora no Brasil? Isso daí é o seguinte, na medida que você tenha sucesso, ou seja, o empreendedor dessas empresas startup consiga bons resultados, aquele capitalista de risco, ele não investia nela porque a chance de dar certo era muito baixa, ou seja, o risco era muito alto, né? Nós tínhamos, por exemplo, estatísticas do Sebrae que mostravam 40% das empresas, após o segundo ano, já terem morrido, desapareceram. Hoje em dia, com o trabalho das incubadoras, né, você já reduziu essa morte para 20%. Então, você já diminuiu o risco do investidor. Ainda assim, o investidor é relutante, mas já há movimentos. Os órgãos do governo também ajudam. Por exemplo, a FINEP está ajudando a constituição dos fundos de capital semente para ajudar essas empresas. O que é o capital semente? Startup. Capital semente, capital para transformar o papel numa sementinha que vai crescer, que é a empresa startup. Então, é um capital pequeno, por isso também semente, mas que para o ponto de vista de um empreendedor que vai fazer uma empresa nova, tá, aquilo é suficiente para ele decolar. Esse capital vem do chamado anjo, é isso ou não? Não, os anjos, quer dizer, na verdade você tem 3 tipos de capital. O que você pode chamar de love money, que é o da família, dos amigos, etc. Os anjos, que no Brasil nunca se desenvolveu tanto assim, tá? Até porque, de um modo geral, a gente chama de anjo a quem bota algum capital no empreendimento tipo startup, mas que fica ali junto ao empreendedor, ajudando o empreendedor, fazendo mentoria. Por outro lado, ao fazer isso, ele garante um pouco que o capital dele que está botando, que ele está colocando lá, vai ter bom resultado, tá?
E o terceiro é esse capital semente, que aí vem de um fundo oficial que vai botar já 1, 2, 3 milhões num empreendimento como esse. O capital anjo vai botar 100, 200 mil reais num negócio como esse. Tá? E como é que estão distribuídas as startups pelo país? Já existe alguma coisa parecida com o Vale do Silício por aqui? Pois é. Muita gente pensa que o Vale do Silício foi um bem que aconteceu nos Estados Unidos por acaso. Não. Aquilo foi planejado. Se nós não temos um Vale do Silício, e não temos, é porque nós não planejamos ter. Tá? Agora, em contrapartida, o que aconteceu com o desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil? Ele seguiu o próprio desenvolvimento brasileiro. Rio, São Paulo, Minas, né? Há exceções? Há exceções por pessoas brilhantes que conseguiram mudar uma determinada situação. Por exemplo, Recife. Porto Digital. Recife tem o Porto Digital. Silvio Meira, que é nosso convidado também em outra edição. Silvio Meira, grande figura. Do programa né? Entrevista. Então, Silvio Meira, ele conseguiu juntar duas coisas. O empreendedorismo com uma universidade, a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente a área de informática, que era onde ele estava atuando mais, e aí levou o governo a fazer o Porto Digital, e muito cá entre nós, o pessoal do Nordeste, quando resolve fazer uma coisa, se une mesmo e faz, e não tem para ninguém. Tá? Hoje, mais de 200 empresas já foram formadas pelo Porto Digital. Incrível. É uma exceção única? Também não é única, não. A gente vai encontrar outras espalhadas pelo Brasil afora. É que o seu programa só tem 15 minutos, senão eu falaria aqui o resto do programa só com exemplos de situações semelhantes a de Recife. Vale. Eu peguei Recife, que é a mais brilhante de todas. Vamos falar então de copycats. A minha percepção é de que muitas das startups brasileiras copiam, por isso chamadas de copycats, startups que foram bem-sucedidas em outros países. Estou enganado? Nenhum de nós tem nada contra copiar o que é bom, o que dá certo, né? Então não é ruim. Não é ruim. Agora, tem que tomar cuidado, porque eu não estou copiando uma coisa que deu certa nas mesmas condições, porque eu não tenho a mesma cultura de mercado, eu não tenho as mesmas necessidades, eu não tenho o mesmo poder executivo, poder de compra. Eu tenho características que precisam ser avaliadas. Então, uma coisa que era formidável num determinado país, quando você implanta no outro país sem fazer essa comparação de situação, uma avaliação melhor, você vai errar. Nós temos exemplos, eu não posso evidentemente citar os nomes, mas empresas que copiaram ipsis literis chegaram aqui, aí se deram conta de que havia uma situação um pouco diferente. Tá? Então, nessa hora é melhor a gente, ao copiar, pode copiar sim, nada contra, tropicalizar. Mas vamos adaptar. Vamos usar a criatividade do nosso empreendedor, não para inventar uma coisa nova, mas para melhorar e tropicalizar aquela coisa nova. Então, falando de empreendedor brasileiro, o que falta para ele? Você que lida com eles no seu dia a dia. Ah, meu Deus do céu, como faltam coisas para esse pobre empreendedor, esse herói brasileiro, que a primeira coisa que falta, embora esteja melhorando muito, é o reconhecimento da sociedade. No Brasil, a gente ainda não aprendeu a aplaudir os brasileiros que fazem coisas boas. Especialmente quando se trata, às vezes, de um jovem. Vão dizer que ele estava fazendo aquilo para ficar rico. Não, ele está fazendo aquilo para realizar um sonho. Né? Até ficou rico, pode ser, mas não é a principal coisa que ele quer atingir. Uma outra coisa que faltam é uma política nacional. Se você pega o Estado de Israel, desde o início do Estado de Israel, ele tinha uma política sobre empreendedorismo. A política dele era que o empreendedorismo deve ser inovador e que o Estado vai criar 25 incubadoras e vai dar 500 milhões de dólares por ano de verba para que os
jovens empreendedores possam desenvolver suas empresas. E hoje eles já estão na segunda etapa desse processo, em que o Estado continua a dar esse valor para as 25 incubadoras, mas eles permitiram e obrigaram, inclusive, as entidades financeiras do exterior que chegavam lá e capturavam as boas empresas israelenses a se associarem nesse investimento. Hoje eles têm 14 bilhões de dólares investidos em empresas. Parece que é o segundo país com empresas listadas na Nasdaq, né, que é a Bolsa Eletrônica. E é o primeiro país onde conhecimento, resultado de inovação, em suma, tudo aquilo que a gente pode dar o nome de empreendedorismo, é a principal fonte de receita do país. Tá? Não há dúvida de que o número de startups está aumentando no Brasil. Você tem algum número sobre esse cenário? Vamos por partes, tá? Em primeiro lugar, eu tenho que dizer para vocês que existe uma entidade chamada Global Entrepreneurship Monitor, quer dizer, é um monitor do empreendedorismo no mundo, que foi criado há uns 20 anos atrás por Babson junto com a London Business School. Babson é o templo do empreendedorismo nos Estados Unidos. Eles se juntaram para criar isso. Desde o ano 2000, o Brasil se associou também e hoje tem 54 países que fazem parte dessa sociedade, que todo ano faz pesquisas do grau de empreendedorismo em cada país. O que eles fazem? Eles apenas dizem: o Brasil foi o primeiro, o segundo, o terceiro. Não. Isso eles também dizem. No caso, o Brasil foi 13º em 2011. Estava subindo? Estava subindo? Não, estava caindo. Mas tem que levar em conta também o seguinte: por exemplo, no ano 2000, quando o Brasil entrou, ele foi primeiro. Mas naquela época havia 12 países só. Agora são 54. É diferente, muda muito, né? A outra coisa é a seguinte: o que ele dá de resultado? Ele diz para o país, tá, quais foram os tópicos do empreendedorismo que foram importantes, que representaram sucesso para aquele país se destacar dos demais, e quais são os pontos do empreendedorismo naquele país que devem ser olhados com cuidado. É quase que um conselho para o governo: bota olho nisso, tá? Nós, por exemplo, temos um grande calcanhar de Aquiles: a inovação. Entre 54 países do mundo, tá, o Brasil ocupa a vergonhosa posição de 46º país em inovação. E aí você vai dizer: bom, mas nós também não investimos muito em pesquisa e desenvolvimento. Está enganado. Nós somos o 18º do mundo em pesquisa e desenvolvimento. É claro, devia investir mais. César, então o que você acha que pode acontecer para melhorar esse panorama no Brasil? Nós aqui no Brasil vivemos correndo atrás do prejuízo. O prejuízo da inovação requer uma medida importante, né? Uma coisa que tenha uma grandeza como as Bolsas Famílias, que reverteram o quadro de pobreza. A gente precisa reverter o quadro da inovação. A gente precisa fazer o pesquisador brasileiro estar preocupado em transformar em produto, em serviço, aquilo que ele pesquisa. E nós teremos jovens empreendedores para ajudá-los a fazer o sucesso desses empreendimentos. César, muito obrigado pela sua participação. Queria agradecer aos que estão em casa pela audiência. Até o próximo programa.